Que bom ter você aqui comigo. Juntos com o nosso companheiro de jornada, o profeta Ezequiel, trataremos hoje, no quarto dia deste podcast, dos capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Ezequiel. Capítulos que tratam a respeito de uma mensagem que o Senhor colocou no coração do profeta. Mensagem essa que tem uma linha mestra perpassando pelos 4 capítulos. No capítulo 12, o capítulo inicia-se com mais uma dramatização, mais uma oportunidade de forma simbólica, emblemática, o nosso profeta Ezequiel, mais uma vez tentar chamar a atenção de um povo que já estava com o seu coração carcomido pelo pecado. O Senhor o incita a sair da cidade com o que chamou de bagagem de um exilado. O povo iria para o exílio, no meio da noite, através de uma escuridão espessa. Quando falamos de exílio, inevitavelmente nos lembramos desses dias. Hoje, que estamos no dia 26 de agosto, enquanto vemos milhares, quiçá milhões de pessoas tentando fugir do Afeganistão em colapso, conseguimos ter uma noção do que é um evento de exílio, de fuga, de banimento da sua própria terra. É essa dramatização que o Senhor então usa o profeta para mostrar ao povo. Chega inclusive ao ponto de falar a respeito de Zedequias, o rei, que não conseguiu perceber o julgamento que estava por vir. Ele não seria capaz de ver a terra que estava deixando para trás. Diz o Senhor através do profeta: cobrirá o rosto o rei Zedequias, e seus olhos não verão a terra. Eu o levarei à Babilônia, a terra dos babilônios, mas ele não a verá, e nela morrerá. Como esta profecia era digna de fé, algo terrível veio a acontecer com o rei Zedequias. A história nos conta que o destino terrível de Zedequias foi ser capturado pelos babilônios, enquanto tentava fugir de Jerusalém durante o cerco. Estes babilônios obrigaram o rei Zedequias a assistir à tortura e morte de seus filhos, e logo após vazaram seus olhos. Ou seja, quando o profeta disse que ele não veria a terra que estava deixando para trás, que seria levado à terra dos babilônios, mas não a veria e nela morreria. De fato, essa profecia veio a se cumprir. No entanto, os israelitas colocavam em xeque as profecias. Disse inclusive que à época eles tinham um provérbio que dizia: o tempo passa e as profecias não dão em nada. Não sabiam eles que desta vez era um homem cheio do Espírito do Senhor. Diz o Senhor soberano, inclusive em sua palavra: acabarei com esse provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo. Deus então está deixando claro de que dessa vez as profecias irão se cumprir, porque quem fala é um homem de Deus. Este capítulo 12, com esta mensagem em relação ao cumprimento de profecias, se contrapõe à mensagem do capítulo 13, em que o Senhor diz ao profeta Ezequiel: profetize contra os falsos profetas de Israel que falam o que lhes vem à mente e não o que o Senhor falou. Ser profeta é uma incumbência das mais complexas, das mais gloriosas, sim, mas das mais duras. O profeta não diz o que lhe vem à mente. O profeta não diz o que lhe agrada ao coração.
o profeta não diz aquilo que irá adocicar os ouvidos do povo. O profeta diz o que Deus manda. No entanto, o Senhor diz que estes profetas no meio do povo de Israel eram como chacais no meio de ruínas. Gente que só sabia fazer rir, agradar, bobos da corte. Dizem esta mensagem do Senhor quando ele nem falou. Isso suscita tanto a ira de Deus que ele diz: eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor. Vocês que enganam um povo dizendo: tudo está em paz, quando não há paz. Gente que fala aquilo que Deus não está dizendo. Inclusive no capítulo 19, parte B diz: quando mentem ao meu povo que gosta de ouvir mentiras, vocês matam aquele que não devia morrer e prometem vida àquele que não devia viver. O profeta causa uma destruição sem paralelos na sociedade, porque ele está se colocando no lugar daquele que é o Todo-Poderoso. O profeta João, o apóstolo João, o discípulo de Jesus Cristo, o evangelista São João, ao escrever o seu evangelho, ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus, Deus presente na palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Manejar esta palavra com carinho e com amor. Como diz o apóstolo Paulo: apresente-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Este que é a palavra encarnada não admite a manipulação da palavra. E os falsos profetas são esses que manipulam a palavra, que matam com a palavra, que decidem futuros com a palavra e de forma mais esdrúxula e cruel, dizendo que esta palavra é do Senhor, quando Deus está em silêncio. O capítulo 14 nos fala de ídolos no coração do povo. Esta expressão ídolos, homens que levantaram ídolos em seu coração, remete a um livro bastante intrigante e que eu lhe indico a ler quando você tiver esta possibilidade, que é o livro chamado Deuses Falsos, de Timothy Keller, pastor em Nova York. Neste livro, Timothy Keller, inspirado pelo Espírito Santo, trabalha a questão do que são de fato deuses, os deuses falsos. Muitos de nós compreendemos que deuses são essas entidades espirituais que as religiões pagãs erigem, e alguns, nós, adoram através de totens, tabus. No entanto, essa é uma visão retrógrada, limitada, até mesmo mentirosa do que é ídolo. Na verdade, ídolo é tudo aquilo que rivaliza com Deus no seu coração, como centro de sua vida. Tudo aquilo que quer ocupar no seu coração um espaço de adoração e louvor que só Deus pode ter. Ídolos podem ser entidades malignas, sim. Entidades que são alvo de objeto de culto religioso, sim. Mas ídolos também são as coisas que colocamos em nossas vidas como primeiro lugar, quando este lugar primeiro só pode pertencer a Deus. Então o Senhor diz ao povo: arrependam-se. Arrependam-se. É a mensagem do Senhor. No capítulo 15, o Senhor então diz ao povo: vocês são como a videira, só que a videira é inútil, árvore sem resistência, porte ou beleza. Queima depressa, sequer serve para lenha. Você, meu povo que foi infiel.
Vemos o Senhor, então, nestes 4 capítulos, falando a respeito de um povo que se tornaria exilado, um povo que viria a ser o rei com os olhos vazados, cego, humilhado, torturado, vilipendiado. Um povo que estaria seguindo após falsos profetas, um povo que erigiria ídolos em seu coração, um povo que se tornaria infiel, deitando na cama de seu coração com outros cônjuges, abandonando o noivo, maculando o leito sagrado do coração da fé que deve ser reservado ao Senhor. Por isso, o profeta Ezequiel, de forma incisiva em todos os capítulos que lemos até agora, e especialmente nesses 4, prega a respeito de uma palavra de arrependimento. De forma dura, muitas vezes ouvimos esta voz do Senhor que nos fala coisas que talvez não sejam tão agradáveis. Mas se o Senhor está lhe pregando uma palavra de arrependimento hoje, se o Senhor está dizendo, como disse através de João Batista, de Jesus, se o Senhor, de forma misericordiosa, guardadas as devidas proporções, lhes diz através deste podcast no dia de hoje: arrependa-se. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Não deixe de se voltar para Deus. Talvez você esteja ouvindo essa interpretação dos capítulos do livro do profeta Ezequiel e imaginando como Deus poderia ser tão duro. Mas eu quero lhe dizer, pelo amor que Ele tem pelo seu povo, Ele não poderia ficar de braços cruzados vendo ele caminhando célere para o abismo. Deus chama a atenção do povo, dramatiza, usa Ezequiel para fazer coisas maravilhosas. Fala através de Ezequiel palavras duras, porque não existia no coração de Deus desejo nenhum de ver aquele povo se autodestruir. Por isso, como um pai de amor, como uma mãe que vê o filho correndo para a perdição, como um pai que chama a atenção da pequena criança que está a colocar-se em perigo, Deus convoca seu povo ao arrependimento. Em nome de Jesus, não deixe de ouvir a verdadeira voz de Deus. Deus te abençoe.